Meus queridos irmãos e irmãs, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a 26, é a leitura que nós vamos fazer da palavra de Deus. Para aqueles que estão se aproximando da nossa igreja, trazidos pelo Espírito Santo de Deus, nós sempre partimos de um texto da palavra do Senhor, examinamos as Escrituras, seja no culto, seja na escola da palavra, segundas da palavra, no culto com crianças, em todas as nossas atividades, o que vai determinar o nosso pensar é a palavra de Deus. Nós partimos sempre da palavra e aplicamos a nossa realidade hoje. O texto é inspirado pelo Espírito Santo e o nosso exame e aplicação é iluminada pelo Espírito Santo. Deus nos ilumina por meio do seu Espírito Santo e o nosso pedido a Ele é que a nossa mente seja iluminada hoje para a leitura, exame e reflexão da palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Se você puder, leia comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê, irmãos? Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vou ler o versículo 23 de Lamentações 3, agora vamos ler o 24. Acabamos de ler o 23. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Estamos trilhando aqui a nossa reflexão sobre o novo você, aquilo que Deus tem realizado e que Ele pode realizar ainda mais na nossa vida, as transformações geradas pelo Senhor na nossa existência e que faz com que nós sejamos novas criaturas, conduzidas e dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto nos faz lembrar, no versículo 22 e 23, sobre algo muito precioso, as misericórdias do Senhor. Diz o texto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí eu faço para você, ou a você, uma pergunta. O que muda em você, ao saber que a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido? É uma pergunta pessoal, para respostas pessoais, individuais, particulares. O que muda em você ao saber que a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido? Eu trouxe uma outra tradução que fica um pouquinho mais claro esta perspectiva e vai nos ajudar a entender. Veja, a única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Escuta só, a única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. A única razão. Não sou eu, não é você, não é o meu esforço, não é o seu esforço, não é a sua, a minha inteligência, habilidade, empenho, criatividade, mas a misericórdia do Senhor é a única razão, é o único motivo para nós não sermos destruídos. Na história de Israel, você deve lembrar de alguns textos que falam sobre batalhas mesmo, batalhas terríveis, batalhas intensas, batalhas que estava absolutamente evidente que o povo de Deus não poderia ter vitória se nós contássemos o número de pessoas, o número do exército, ou contássemos as habilidades, ou mesmo os instrumentos bélicos, a tecnologia bélica. Qualquer um que fosse avaliar, diria, este povo vai perecer. Mas em razão da misericórdia do Senhor, apesar de todas as perspectivas, de toda a tendência de perda, de derrota, de destruição, de se acabar a história, apesar de todas essas coisas, pela graça do Senhor, em razão da sua misericórdia, esse povo fraco era o vencedor de uma batalha
para a qual ele entrou absolutamente sem expectativa humana de experimentar a bênção da vitória. Eu trago esse exemplo para poder ilustrar para você o seguinte: existem situações na nossa vida que nós não atribuímos a nós e nem a ninguém a bênção dessa vitória, o alívio, a tranquilidade, a paz, algo que a gente tem certeza absoluta que foi a boa mão do Senhor que operou. Eu queria desafiar você a pensar um pouco sobre experiências na sua própria vida em que você sabe, é absolutamente óbvio, que aquela intervenção divina, ela se manifestou muitas vezes por meio das circunstâncias, mas que ao olhar para trás você percebeu que foi a mão do Senhor, ou mesmo uma experiência singular, pessoal. Eu vivi um tempo de profunda e intensa ansiedade, é um testemunho que eu conto para a glória de Deus e que eu gosto de trazê-lo de vez em quando de volta à tona, especialmente numa época de tanta ansiedade como essa. Eu estava tratando um linfoma, sofrendo de uma herpes zoster, e não sabia o que mais eu tinha. Vinha saber posteriormente que até meningite e outras enfermidades já haviam ocupado o meu organismo em razão da imunidade que estava baixa. E eu estava para ser internado. A minha expectativa de internação era ir para o quarto. Levei até um radinho de pilha, que eu gosto muito. Quando eu cheguei lá, meus médicos me disseram: não, você vai para a UTI, você não pode ir para o quarto. Essa não é uma notícia boa. Essa é uma notícia que produziu no meu coração uma imensa ansiedade. E naquele instante de ansiedade, de intensa ansiedade, dado o quadro, linfoma, a herpes zoster, outras sensações que eu estava no meu corpo e não sabia o que era, os vários exames que eu precisaria passar por eles, por mais que eu dissesse para mim mesmo: fique calmo, fique calmo, fique calmo, quanto mais eu pensava em fique calmo, fique calmo, fique calmo, o que aconteceu? Mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso, até que eu clamando ao Senhor, já tinha gente orando e clamando ao Senhor ali, enfim, toda aquela movimentação, e ainda assim o meu coração ansioso. Foi aí que eu experimentei um milagre que eu nunca mais esqueci, que eu digo para todas as pessoas que o milagre da paz, ele precede o milagre da cura. Eu não estava curado, mas eu fui pacificado. O coração pacificado traz para a nossa vida a paz. Ou seja, apesar de toda a circunstância de ansiedade, de inquietação, era possível sentir uma paz. Só que sentir essa paz era um milagre de Deus. Eu estava nessa maca da emergência, veio a maca da UTI, maqueiro veio, e enquanto eu saí dessa maca e fui para essa maca, ou seja, a maca da emergência, a maca do CTI, quando eu migrei desta para esta, houve um milagre da paz. Meu coração foi inundado de paz e de alegria. Pasme você, uma enorme alegria de poder estar sendo internado para ser tratado, subir cantando, e essa não é uma expressão que se usa quando alguém está indo para o CTI, né? Fulano subiu cantando. Aquela paz foi um milagre extraordinário, que eu posso dizer para você, não foi uma música, não foi uma palavra, não foi uma conversa, não foi um verso, foi um milagre de Deus. Então eu olho para isso e vejo, olha, a única razão para eu não ter sido consumido pela ansiedade, para eu não ter sido consumido pela inquietação, foi o milagre da paz que Ele operou no meu coração. Não há quem tire isso da minha vida, foi a ação do Senhor. Então eu trago isso para lembrar a você que na sua vida, ao longo da sua história, você deve ter vivido muitas oportunidades em que a mão do Senhor foi sobre a sua vida, em que você observou que a misericórdia de Deus esteve com você. A misericórdia do Senhor é a única razão, é a única causa para nós não sermos consumidos. Aí a pergunta: o que muda em você ao saber que a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido? Nós estávamos condenados à morte espiritual, mas a misericórdia do Senhor se fez presente por meio de Jesus. A nossa condenação era certa,
Mas Jesus se manifestou, e a presença de Jesus na nossa vida, a manifestação de Cristo visível, a ação do Senhor, trouxe para nós o livramento, a misericórdia do Senhor foi operada. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23, num passo a passo incrível. Romanos 6, 22 e 23 diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado, quem sabe o restante? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, acompanhe o raciocínio construído, elaborado pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Primeiro, por causa da misericórdia do Senhor, nós não fomos consumidos. Fomos libertos do pecado, transformados em servos, vivendo em santificação e recebendo a vida eterna. Veja o passo a passo disso. Olha, primeiro, nós fomos libertos do pecado, fomos transformados em servos, o que para nós é uma grande honra, vivendo a santificação e recebendo a vida eterna. Para que não ficasse dúvida, ele explica ainda mais. O salário, a consequência do pecado é a morte, isto é, a condenação sem chance alguma de mudança. A morte é a não mudança, a morte é a não transformação, a não ser que alguém com o poder de mudar esse quadro resolvesse fazê-lo. Então a única chance do pecado que gera a morte e da morte não nos matar é se houvesse uma intervenção, e essa intervenção houve por meio de Jesus. E por causa da sua misericórdia, no lugar da morte, o salário do pecado é a morte, entra a vida, mas o dom gratuito de Deus é a vida, entra a vida e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deu para você entender? Escuta, nós somos libertos do pecado, Deus nos chamou para sermos servos, Deus nos deu a bênção de vivermos em santificação, e ainda nos deu a alegria da vida eterna. Se estávamos condenados à morte por causa do pecado, em Cristo Jesus a misericórdia se manifestou. O salário do pecado é a morte, era essa condenação, ou seja, não havia nada em nós que pudesse produzir algum tipo de mudança. A única chance de haver uma mudança é se houvesse uma intervenção alheia, estranha a nós, além de nós. E essa manifestação foi a manifestação de Deus por meio de Cristo, manifestando a sua misericórdia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E esta bênção da vida eterna nos foi concedida por meio de Cristo. O que muda em você ao saber que a misericórdia do Senhor é a única causa, a única possibilidade, a única chance para nós não sermos destruídos? Segunda pergunta que eu faço a você: o que muda em você ao saber que as misericórdias do Senhor não têm fim e renovam-se cada manhã? O que muda em você ao perceber que a misericórdia do Senhor não tem fim e ela se renova, ou ela renova cada manhã sobre a nossa vida? E eu trouxe aqui duas respostas, que podem ser dadas a esta frase: a misericórdia do Senhor não tem fim, renova-se a cada manhã. São dois tipos de reações esperadas. A primeira, a negativa. Acontece muito. Curiosamente, olha, a despeito de tudo que eu disse até aqui, algumas pessoas pegam exatamente tudo que eu disse até aqui, e pegam esta frase, esse versículo, que fala da misericórdia não tem fim, que se renova a cada manhã, e reage negativamente na seguinte perspectiva. Algumas pessoas entendem que pode pensar que é possível viver de qualquer jeito, de qualquer forma, afinal, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Isso é bem típico de alguém que não entendeu.
que ouviu o som e embarcou no bonde, mas não sabe, não entendeu ainda essa história. Estudiosos da misericórdia e da graça de Deus se deparam rotineiramente com a pergunta: se eu sou alcançado por Jesus, se a misericórdia do Senhor não tem fim, se essa misericórdia me abraçou, então eu posso viver de qualquer jeito, fazendo aquilo que inclusive desagrada a Deus? Essa pergunta e as suas variantes estão presentes constantemente nos questionamentos daqueles que não entenderam, que partem do pressuposto que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Afinal, todo dia ela se renova. É gente que não entendeu o princípio da misericórdia de Deus, que é marcado pelo seu amor. É gente que não compreendeu esta ação do Senhor. Vou voltar a Paulo, em Romanos. Agora, no capítulo 6, antes do texto, no versículos de 1 a 4, só para a gente abrir esse capítulo 6, versículo de 1 a 4, com a seguinte resposta, né? A pergunta de Paulo foi a pergunta que ele ouvia das pessoas. A igreja de Roma tinha essa dúvida: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Responde o apóstolo Paulo: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Compreende? Ou seja, não cabe a hipótese, a conjectura íntima do coração: então eu posso viver de qualquer jeito, afinal de contas a misericórdia não tem fim. Se Deus não muda, Ele não muda, Ele é imutável, então a misericórdia dEle não tem fim, essa misericórdia não acaba, então eu posso fazer o que eu quiser, porque se eu fizer o que eu quiser, a misericórdia ainda assim me alcançará. Isso é fruto de quem não entendeu. Isso é resultado de uma mente que ainda não mergulhou na realidade dessa misericórdia do Senhor aqui. Para esclarecer ainda mais, versículos 15 a 18, do mesmo capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, versículos 15, 16, 17 e 18. E daí? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, sim da graça? Responde mais uma vez: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Termina ele dizendo: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A descrição, a revelação das Sagradas Escrituras nos levam a compreender que de modo nenhum a nossa vida será longe da palavra de Deus. Não haverá no coração da gente nenhuma intenção de viver daquilo que desagrada ao Senhor, ainda que aquilo agrade a gente, por conta da misericórdia. Para dizer que a misericórdia do Senhor, ela vai ser renovada, então Deus vai renovar, e eu posso pecar e viver da vida ou da forma que eu quiser, com base nesse argumento? Não! De modo nenhum. Por isso que você pode unir Lamentações de Jeremias e Paulo escrevendo aos Romanos e conectar os textos para entender que a ação do Senhor é graciosa, a ação do Senhor é de amor, mas isso não nos dá a perspectiva libertina de viver de acordo com a nossa vontade, longe do querer de Deus, acreditando ou creditando isso, a liberdade gerada pela misericórdia do Senhor. A reação negativa de viver de qualquer jeito, ela não prospera no coração daqueles que foram de verdade atingidos pela misericórdia do Senhor.
E eu vou te dizer qual é a reação que se espera de alguém alcançado pela misericórdia. Daquele que parou para pensar e disse, olha, a única razão para eu não ter morrido, para eu não ter sido destruído, a única razão para eu não viver uma morte espiritual, a única razão é a misericórdia do Senhor. Qual é a reação? Como reage alguém assim? Veja que a reação de pessoas atingidas pela misericórdia do Senhor é acima de muitas outras, gratidão. Gratidão. A gratidão nos manterá conectado a Ele. A gratidão pela ilimitada misericórdia de Deus deve ser manifestada diariamente por nós, afinal, a misericórdia se renova a cada manhã. Qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte, olha, a misericórdia do Senhor não se renova a cada manhã? Da mesma forma que a misericórdia se renova diariamente, a minha gratidão a Deus pelos feitos dele também se renova diariamente. Então nós não vivemos de maneira absoluta, nós não vivemos na prática do pecado, nós buscamos uma vida diferente daquela vida e vamos lutar contra a nossa carne, vamos lutar contra aquilo que nos aprisiona e vamos enfrentar isso diante de Deus com oração. Nós não somos infectados por esse tipo de doença espiritual por causa da misericórdia do Senhor. Nós vamos lutar contra isso e por causa da misericórdia do Senhor nós vamos andar diariamente em gratidão, agradecidos ao Senhor. Amém, meus irmãos? O pastor batista reformado John Piper escreve, e eu trago aqui um trecho de um artigo dele. Ele diz assim: as misericórdias de Deus são novas todas as manhãs, porque cada dia só tem misericórdia para aquele dia. Deus fixa os problemas de cada dia, e Deus fixa as misericórdias de cada dia. As misericórdias de hoje são para os males de hoje. As misericórdias de amanhã são para os males de amanhã. O maná no deserto foi concedido um dia de cada vez. Não havia armazenamento. É assim, diz John Piper, é assim que nós devemos depender da misericórdia de Deus. Você não recebe hoje a força para suportar os fardos de amanhã. Hoje você recebe misericórdias para os males de hoje. Veja, tanto do ponto de vista macro, da nossa vida ser alvo da misericórdia de Deus e sermos mantidos vivos espiritualmente, quanto em cada momento, a história da nossa vida, nós podemos observar a misericórdia de Deus, como eu contei na minha experiência na Maca. Aquela experiência não estava dentro, ela está dentro da experiência macro, mas não era o macro, é essa a minha experiência do dia a dia. Aquela misericórdia foi para aquele dia, nasceu outro dia, Deus me deu uma nova dose de misericórdia. Da mesma forma é com você. Você ontem recebeu a dose de misericórdia para ontem, hoje você já recebeu a de hoje. E quando você olha para o futuro e diz assim, não sei se eu vou aguentar, eu quero dizer para você o que diz a Bíblia: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quanto ao futuro, o Senhor tem a graça, o amor, a bondade e a misericórdia para aquele dia, para o próximo dia. É assim que diz a palavra do Senhor, e aqueles que creem dizem amém. Seja agradecido pelas contínuas manifestações da misericórdia do Senhor. Olhe para a sua história. Contemple o nosso Deus fazendo chover misericórdia sobre a sua vida. Adora o Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda fará. O nosso Deus, ao despedir da noite e nos trazer o dia, trouxe junto a imagem poderosa da sua misericórdia. Amanheceu, agradeça, misericórdia do Senhor foi renovada sobre a minha vida. Daí a pergunta que eu fiz a você: o que muda em você ao saber que as misericórdias do Senhor não têm fim e renovam-se cada manhã? Vou dizer qual foi a reação do profeta. E a reação do profeta deve nos inspirar, deve nos mostrar para onde nós vamos.
Veja que o texto bíblico nos diz, no versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Observe a reação de Jeremias retratada nessas frases. Ele começa dizendo: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. É assim que eu imagino. A reação: grande é a tua fidelidade. O profeta contempla e declara a fidelidade do Senhor por meio de sua ação misericordiosa. Essa honra é devida ao Senhor. Reconheça, agradeça, declare: grande é a tua fidelidade. Diga isso para o Senhor, diga isso em suas orações, diga isso quando você estiver na luta. Não é dizer para você, é dizer para Ele. Vou dar um exemplo diferente aqui. Você tem um espelho na sua frente, você olha para o espelho e diz: grande é a tua fidelidade. Você não está dizendo para Deus, você está dizendo para você. Algumas vezes nós precisamos relembrar. Não é isso que eu estou dizendo dizer para o Senhor. À medida que você diz para o Senhor, independente do espelho, você está trazendo para a sua vida essa recordação, você está registrando na sua mente, na sua carne, que a fidelidade do Senhor é grande. Então declare com alegria: grande é a tua fidelidade. Diz o salmista, o profeta: a minha porção, que o texto é tão poético, a minha porção é o Senhor, coisa linda, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele e para a alma que o busca. Eu trouxe uma outra tradução deste versículo, para você imaginar isso numa linguagem um pouco mais clara. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele, por isso colocarei toda a minha esperança nele. Tem um peso diferente, né? O que eu realmente quero na vida é o Senhor, é viver junto dele, por isso colocarei toda a minha esperança nele. Essa é a declaração profética, essa é a palavra de Deus para a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então diga com alegria: Senhor, o que eu realmente quero na vida é o Senhor, é viver junto do Senhor, por isso eu colocarei toda a minha esperança no Senhor. Num tempo de dificuldade de olhar o horizonte e de enxergar o que vai acontecer, de trazer a nossa esperança para o Senhor, é fundamental declarar isso diante dele. Termina o profeta dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Do pastor, a salvação, o socorro e o livramento do Senhor, ele já foi decretado. Então, o que nos cabe é esperar, sem precipitações. O silêncio é o reflexo da tranquilidade. O silêncio é o reflexo da não murmuração. É a paz interior, ainda que estejamos no meio da tempestade. E a espera para quem sabe em quem espera. Olha para mim. Se você sabe em quem espera, espere. Se você não sabe em quem você espera, desespere. Quem sabe, sabe. Quem sabe em quem espera, espera no Senhor. E em silêncio. O silêncio aqui representa para nós a tranquilidade, a não murmuração, a não precipitação. Há um silêncio gerado pela paz, pela misericórdia, pela graça do Senhor dentro da gente. Não é fácil, mas isso, lembre-se, é um retrato de alguma coisa que foi construída. Quando o profeta diz que a misericórdia do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, que ela se renova a cada manhã, e vai descrevendo isso. É uma construção. Veja, não é possível que alguém diga assim, eu espero no Senhor, sem compreender todo esse processo. Por isso eu fiz questão de explicar. Toda essa construção vai nos levar a esperar no Senhor, e em silêncio. Essa é uma construção que vai sendo edificada na nossa vida, na nossa mente, para chegar no ponto da gente esperar no Senhor, da gente reagir à misericórdia do Senhor, não como quem diz, vou viver de qualquer jeito, mas como quem diz, olha, eu vou viver agradecendo ao Senhor, eu vou cultuar a Deus, porque a minha esperança está nele, porque a minha vida está nele. Quando eu encarar os problemas de hoje, eu sei que os problemas de hoje, eles são amparados ali, são temperados com a misericórdia do Senhor, e quando eu ficar abatido em razão da falta de perspectiva futura, quando eu olhar para frente e o medo quiser me consumir, quando o desespero quiser tomar conta da minha vida, eu vou dizer para o desespero, eu vou dizer para o medo, a minha esperança está no Senhor, eu espero nele por causa da sua poderosa misericórdia. Eu li um artigo e vou reportar a vocês um fragmento desse texto de um pastor reformado sobre a misericórdia e a ira de Deus encontram-se na cruz. A misericórdia e a ira de Deus encontram-se na cruz. Diz o autor, então, onde está a misericórdia da cruz? Tudo que vemos aqui é Cristo experimentando toda a ira, e não a misericórdia. Como posso dizer que ira e misericórdia se encontram aqui? Deixe-me explicar, diz ele. Cristo nunca pecou. Então, por que um homem sem pecado sofreria a ira de Deus? Porque ele entrou naquele tribunal, ficou entre o juiz e a pessoa culpada e disse, eu pagarei a sentença dele, eu pagarei a sentença dela. Ele tomou o pecado de outras pessoas sobre si mesmo. Ele tomou sobre si uma dimensão tão grande de pecado, que ele se fez pecado. Ele se tornou vil e detestável aos olhos de Deus, a coisa mais vil e detestável que poderia existir. E Deus derramou a extensão da sua ira sobre ele. Ele derramou sua ira sobre Cristo, até que essa ira fosse absorvida, e até cada pedaço da justiça fosse satisfeito. Cristo pagou a sentença completa da justa ira que eu e você, que nós merecíamos. Essa é a misericórdia da cruz. O inculpável pagando a sentença do pecador. Guarda isso com você. Essa é a misericórdia da cruz. O inculpável pagando a sentença do pecador. E se você já entendeu que esse pecador é você, nós vamos orar. E eu quero pedir que cada um que já percebeu que é esse pecador, se coloque de pé, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, o que seria de nós se não fosse a sua misericórdia? Teríamos sido destruídos, porque o salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia do Senhor é a única razão de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. Deus querido, obrigado, porque apesar de sermos pecadores, fomos alvos da sua misericórdia por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor.
que operou em nós quando nós não podíamos fazer absolutamente nada. Afinal, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a graça do Senhor, a ação, o movimento pleno da sua misericórdia veio sobre nós e em nós, dentro de nós, transformando a nossa mente, o nosso coração, fazendo de pecadores como nós, pessoas alcançadas pelo teu evangelho, transformadas pela tua palavra, prontos não para ter uma vida desregrada, uma vida estranha, distante da tua palavra. Não vivendo a libertinagem, mas vivendo a liberdade daqueles que querem viver para o Senhor, daqueles que sabem que a nossa esperança está no Senhor, que o nosso coração está em suas mãos e que nós precisamos definitivamente da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Pai, quando nós olhamos a todo o aspecto da nossa vida espiritual e lembramos que estávamos condenados à morte espiritual, ao fogo do inferno, mas houve essa intervenção celestial na nossa vida e nós fomos resgatados pelo nosso resgatador, o nosso Redentor Jesus, que implementou de forma extraordinária o nosso resgate. E agora, resgatados, redimidos, nós somos agradecidos e queremos viver para a glória do teu santo nome. É por isso, Pai, que quando nós somos abatidos por circunstâncias adversas do nosso dia a dia, nós nos lembramos que a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. E a cada manhã nós nos lembramos, Jesus veio para morrer em nosso lugar, Ele levou sobre si, tomou sobre si toda a ira de Deus, a ira do pecado, a ira dos pecadores. O Senhor Jesus tomou sobre si cada gota dessa ira e pela misericórdia do Senhor, Ele venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós fomos também por Ele e com Ele vivificados para a glória de Deus Pai. É assim, Deus querido, que nós vivemos, reconhecendo que somos pecadores, que dependemos do poder e da graça do Senhor, e agora nós nos entregamos mais uma vez nas mãos poderosas do Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, em cuja centralidade nós queremos viver, tanto individual como igreja, na centralidade de Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão aflitos em razão das suas enfermidades, Pai. Nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia, Deus, de tudo aquilo que está acontecendo em Manaus, de maneira mais clara, mais sólida, mais forte, mais impactante, terrível. Deus querido, nós oramos por cada lugar cujo tratamento está deficiente em razão dos motivos mais diversos, já discutidos e já apresentados. Nós queremos orar, nosso papel é orar também, e não podemos abrir mão da oração. Deus abençoa todos aqueles que estão sob tratamento, sob qualquer enfermidade, de forma especial o Covid. Oramos, ó Deus, clamando ao Senhor e agradecendo ao mesmo tempo. Oramos clamando e agradecendo. Lembramos do José Santos e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Agradecemos pela cura da Denise, do Robert, pelo ótimo estado da Deise, pela não contaminação da Alice, pelo ótimo estado e a cura da Denise e do Henrique, pela bênção de termos o Anderson em casa, pelos cuidados do Senhor com a Marilda, a bênção sobre a Maria, a bênção de ter o seu Elias de volta também para casa, o excelente estado do Josimar, da Cristina, do Gabriel, a bênção da cura da Dani Lomba, a bênção do Senhor sobre a mãezinha da Jeane. Nós oramos, ó Deus, intercedendo por essas vidas e agradecendo pelos milagres operados pelo Senhor. Milagres já foram operados, milagres estão sendo operados, e nós vamos saber
mais adiante e mais adiante nós vamos lembrar de agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Te agradecemos pela bênção da vida da Heloísa e a ação sobrenatural do Senhor sobre ela naquela intervenção cirúrgica. De igual forma, sobre a vida do Juarez também, uma intervenção sobrenatural do Senhor. São os seus milagres que acontecem a cada dia da nossa vida, que nós te agradecemos e queremos orar, glorificar o nome do Senhor e pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Oramos, ó Deus, por consolo, Senhor, consolo aos corações enlutados. Lembramos da família do Luiz, família do Vitor, lembramos da família da Beth. Consola, Senhor, com teu Espírito Santo, consola com teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, pela vida profissional, pela economia, pelas finanças de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Oramos, ó Deus, pelos nossos relacionamentos dentro de casa, para que sejam abençoados, para que haja amor e respeito. Oramos, ó Deus, pelo desenvolvimento da nossa igreja e os seus compromissos espirituais, a obra que o Senhor confiou a nós como igreja. Oramos pelos nossos líderes, pelos nossos times, oramos por cada um em nome de Jesus, Pai. Nós já te agradecemos, ó Deus, pelas inúmeras bênçãos já recebidas pelo Senhor das tuas mãos, e agora já te agradecemos pelas bênçãos que nós receberemos, as bênçãos que estão a caminho, que já foram decretadas pelo Senhor, já foram liberadas pelo Senhor, não chegaram aqui ainda, e nós vamos esperar com paciência e seremos animados pelo Senhor nesse compasso de espera. E se a vontade do Senhor não for esta, o Senhor também vai nos dar a paz, e a paz do Senhor vai inundar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É assim que nós queremos declarar: a nossa porção é o Senhor. O que nós mais queremos na vida é o Senhor e viver para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sona o nosso coração